Boa noite a todos e a todas presentes aqui nessa casa e boa noite a todos também que estão nos acompanhando agora em seus lares. Eu vou começar passando os recados da nossa casa. Nós teremos palestra musical doutrinária com o Vansan. O tema será Terapia Musical do Amor, onde os ensinamentos da doutrina espírita, extraídos do Evangelho e das obras de André Luiz e Emmanuel, são ilustrados com músicas que levam os presentes a uma profunda reflexão sobre a importância da vida, do amor e das pessoas, elevando a vibração através da música, deixando aflorar as emoções e os sentimentos se modificam, possibilitando um verdadeiro tratamento espiritual. Será no dia 15 de agosto desse ano de 2020, às 19h30. Nós estamos com a campanha do alimento. Nós estamos solicitando a doação de arroz, feijão, óleo, leite, macarrão, açúcar, café, farinhas de trigo e mandioca, molho de tomate, sal e outros, para serem formadas cestas básicas que serão doadas a várias famílias carentes, que são assistidas por esta instituição. Nós também estamos com a campanha da fralda descartável infantil. Nós estamos solicitando a doação de fraldas infantis de tamanhos médios para o projeto Mamãe e Bebê, que temos em nosso lar Irmã Dirce. São mães carentes que fazem acompanhamento durante a gestação e ganham um enxoval. Desde já, agradecemos a colaboração de todos. Eu peço a todos que relaxem em suas cadeiras, os que puderem que fechem os olhos. Eu vou fazer a oração que o Pai nos ensinou quando esteve entre nós, para começarmos a palestra desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Assim seja. O nosso tema dessa noite é um tema bem amplo, bem complexo, né? E aí ele fala muito na codificação, então muitas coisas eu vou precisar ler, né? Antes de começarmos a falar de reencarnação, eu vou falar um pouquinho da morte, né? Em algumas religiões e em outras situações, até quando eu era criança, eu acreditava que quando a vida acabasse, né, quando o nosso corpo carnal acabasse, nós iríamos morrer e aí iríamos ficar lá parados lá, não sei se num jardim, não sei se no fogo, não sei em que lugar, esperando um julgamento de Deus, né? Mas a reencarnação, ela vem, né? A doutrina espírita vem para nos ensinar. Porque que mérito nós teríamos se quando nós morrêssemos, a gente ou queimasse, né? Como algumas pessoas falam que é queimar no inferno, ou se nós ficássemos em um lugar aguardando um julgamento. E quando seria esse julgamento? E o que nós cresceríamos, né? Como pessoas. Eu vou começar lendo a Gênesis sobre o princípio espiritual, né? A existência do princípio espiritual é um fato que não tem, por assim dizer, mais necessidade de demonstração que o princípio material, e de alguma sorte uma verdade axiomática. Afirma-se por seus efeitos, como a matéria, porque eles são próprios. Segundo este princípio, todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente também deve ter uma causa inteligente. Não há ninguém que faça a diferença entre o movimento mecânico de um sino agitado pelo vento e o movimento desse mesmo sino destinado a dar um sinal, uma advertência, atestando por isso mesmo um pensamento, uma intenção. Ora,
como a ninguém pode vir a ideia de atribuir o pensamento à matéria do sino, disso se conclui que está movido por uma inteligência, e qual serve de instrumento para se manifestar. Pela mesma razão, ninguém tem a ideia de atribuir o pensamento ao corpo de um homem morto. Se o homem vivo pensa, pois há que nele alguma coisa que não há mais quando está morto. A diferença que existe entre ele e o sino é que a inteligência que faz mover está fora dele, ao passo que a que faz o homem agir está nele mesmo. Então, o homem vivo ou o homem morto tem algo que ainda consegue falar dentro dele, Nós não somos um objeto que a gente fica ali sem atitude, sem pensamento, mesmo o corpo carnal estando vivo ou o corpo carnal estando morto, Que a gente fala quando se desencarnou. E aí a Gênese continua, ela coloca, união do princípio espiritual e da matéria, Devendo a matéria ser o objeto de trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que pudesse atuar sobre ela, pois veio a habitar, como o lenhador habita a floresta. Devendo ser a matéria, ao mesmo tempo, o objetivo e o instrumento do trabalho. Deus, em lugar de unir o espírito à pedra rígida, o que ele fez? Ele criou, para o seu uso, corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos de sua vontade e de se prestar a todos os movimentos, Então, o nosso corpo é, pois, ao mesmo tempo, o envoltório e o instrumento do espírito. E à medida que este adquire novas aptidões, ele reveste o envoltório apropriado ao novo gênero de trabalho que deve realizar, como se dá ao obreiro ferramentas menos grosseiras, à medida que ele é capaz de fazer uma obra mais cuidada. Então, em alguns momentos, a gente vê alguma pessoa que, assim, às vezes não fez um curso de pintura, às vezes não fez um curso de música, e a pessoa tem aquele dom de pintura, a pessoa tem aquele dom de cantar, e às vezes a gente pergunta, nossa, mas de onde será esse dom, Se a pessoa não teve aquele treino, se a pessoa não teve todo aquele treinamento para aquela aptidão. A gente para em alguns momentos para pensar como que ela conseguiu adquirir. Tem algumas, como a gente às vezes fala, tem alguns mistérios entre o céu e a terra que em alguns momentos, pelos nossos olhos visuais, a gente não consegue ter essa visualização, mas a reencarnação explica muitas dessas situações, Hoje em dia mesmo a gente vê às vezes que as crianças conseguem, elas conversam com a gente, e aí se a gente não prestar muita atenção, ela explica e a gente não consegue entender o que a criança está explicando. Tamanha é às vezes a evolução que essa criança, mesmo estando neste momento num corpo de criança, mas o espírito dessa criança em muitos momentos é um espírito mais velho, e às vezes a gente fica meio sem entender, Mas a reencarnação vem para nos esclarecer essas dúvidas. E aí ele coloca aqui encarnação dos espíritos, Eu só vou falar do fluido espiritual, pois o traço de união entre o espírito e a matéria, durante a sua união com o corpo, é o veículo de seu pensamento para transmitir o movimento às diferentes partes do organismo, que agem sob o impulso de sua vontade, e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes exteriores. Ele tem por fio condutor os nervos, como o telégrafo, um fluido elétrico, tem um condutor pelo fio metálico. Eu não vou me aprofundar muito na parte do perispírito, porque tem outras palestras complementares, aí se eu entrar no outro tema, eu invado o espaço do meu colega ou da minha colega que irá fazer a próxima palestra. E aí na Gênese ele começa aqui com o tema, de reencarnações. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Sem a reencarnação,
Como explicar a diferença entre o estado social atual e dos tempos de barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que o corpo, as que nascem hoje são também todas novas, tão primitivas como aquelas que viviam há 1000 anos? Acrescentemos que não haveria entre elas nenhuma conexão, nenhuma razão. É uma resposta um pouco extensa, aí eu vou passar para o final, né? Dizei ao contrário, que as almas de hoje já viveram em tempos recuados, que puderam ser bárbaros como o seu século, mas que progrediram, que a cada nova existência elas trazem o que adquiriram em existências anteriores, que consequentemente as almas dos tempos civilizados são almas não criadas mais perfeitas, mas que se aperfeiçoaram elas mesmas com o tempo, e tereis a única explicação plausível, que é o progresso social, né? Então, o que a reencarnação nos coloca? Que a cada reencarnação que nós passamos aqui por este plano, a gente vai evoluindo, né? Mas para eu evoluir, então eu preciso desencarnar para melhorar. Não, eu posso fazer a cada dia um mundo novo, eu posso a cada dia renascer. Como que eu posso renascer a cada dia? Fazer uma reflexão de como foi o meu dia e eliminar as minhas imperfeições do dia de hoje para que amanhã eu tenha um dia melhor. Eu estou fazendo o quê? Eu estou trabalhando para minha melhoria, para minha mudança na minha vida espiritual, que é o que mais nos importa, né? Como nós temos o olhar mais material, nós não nos importamos muito com a vida espiritual. E é a verdadeira vida que é a que nós teremos, que é a nossa vida espiritual. E passando para o Livro dos Espíritos, a questão 222, eu só vou ler uma parte dela, tá? Depois, se vocês tiverem interesse, ela é muito interessante, se vocês puderem ler depois nas casas de vocês. Aí são considerações sobre a pluralidade das existências. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo e foi retirado de Pitágoras, mas jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. O espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos, pois decorre da própria natureza. Temos sempre procurado provar que se encontram os seus traços desde a mais alta antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não é o criador do sistema de mente-psicose, que tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios, onde ela existia desde épocas imemoráveis, né? Essa metempsicose é a transmigração de homem para animal ou vice-versa. E aí, perante o Espiritismo, a gente consegue ver pelas leituras que quem vem nessa encarnação um ser humano, na próxima encarnação vai vir um ser humano. Não posso vir nessa encarnação um ser humano e na outra encarnação eu vir um gato, ou na próxima encarnação eu vir um cachorro. E o dogma da reencarnação são coisas desde 10.000 antes de Cristo. Então, tem alguns livros, quando a gente vai fazer algum estudo sobre religião, a gente vê que nos túmulos, né, 10.000 antes de Cristo, 20.000 antes de Cristo, quando eles vão fazer algumas escavações, quando eles vão fazer as descobertas desses túmulos, eles encontraram vários objetos, encontravam às vezes pente, encontravam cama, encontravam algumas coisas, porque o que eles faziam? Quando eles enterravam os seus mortos, na verdade eles estavam preparando esses mortos para a próxima vida. Então, como eles pensavam de uma forma muito material, eles deixavam o morto era enterrado no melhor lugar da casa, sempre de frente para o sol, sempre num lugar bem privilegiado. Por quê? Para quando o morto renascesse, ele conseguisse
utilizar aquele bem que era colocado para toda a sua vida pós-morte, né? E aí tinham em alguns casos que eles até colocavam os empregados também, né? E aí fico na dúvida, será que esse empregado queria? Como que foi essa sensação? Porque esse empregado era enterrado junto com o seu senhor ou a sua senhora para que servisse do outro lado, né? Mas o que nos importa aqui é o quê? Que eles já acreditavam numa vida pós-morte. Então, se isso é 10 mil antes de Cristo, então vem de tempos muito longínquos, né? Não foi agora, não é há pouco tempo que se fala de reencarnação. E aí aqui ele continua, né? Se acrediteis num futuro qualquer, por certo, não admitireis que ele seja o mesmo para todos, pois qual seria a utilidade do bem, né? Eu não sei vocês, na casa de vocês, mas assim, às vezes eu paro e fico pensando, meu Deus, mas a gente não é para fazermos a comparação, mas a gente às vezes compara, mas o porquê o fulano tem isso, tem aquilo, né? Que a gente tem nosso olho material, né? E o porquê que esse ciclano não tem? Então por que uma pessoa tem uma casa maravilhosa, tem um carro maravilhoso, tem saúde? Mas por que a outra pessoa nasceu com uma deficiência, é deficiente visual, é deficiente físico? Por que motivo, né? E aí às vezes nós ficamos naquela inquietação, tentando entender o motivo, mas por quê? Por quê? E quando nós ficamos nesses porquês da nossa vida, é o nosso ego que está falando um pouco mais alto, né, em nós, que aí é a nossa falta de aceitação. Aceitação é fácil? Não, gente, não é nem um pouco fácil. É um trabalho que a gente vai fazendo, é a nossa reforma íntima, é o nosso autoconhecimento que vai fazendo com que nós melhoramos aí para as nossas aceitações, né? Se nós acreditamos que Deus é soberanamente justo e bom, por que motivo Deus iria fazer uma coisa boa para uma pessoa e uma coisa ruim para outra pessoa? Né? Então não condiz com o que nós acreditamos. Se nós acreditamos piamente no que Deus é na nossa vida, então nós também precisamos acreditar nos desígnios que Ele nos colocou. Tem algumas questões do Livro dos Espíritos, a 331. Aí os espíritos, Kardec pergunta, né? Todos os espíritos se preocupam com a reencarnação? E aí os espíritos nos respondem: há os que absolutamente não pensam nela, que nem mesmo a compreendem. Isso depende de sua natureza, mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. Então tem pessoas que nem acreditam, nem dá confiança, nem que sim, nem que não vê a necessidade de fazer o bem, não vê a necessidade de melhorar como ser humano, porque para a pessoa, quando ela passar para o próximo plano, ela não vai se importar com o que vai acontecer, né? E eu achei interessante aqui o finalzinho que ele coloca, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. Eu trago isso para a minha vida e eu acho que para alguns de vocês também. A gente às vezes se prende muito pensando no que vai ser amanhã, e a gente não consegue viver o nosso hoje. Por quê? Porque a gente está muito ansioso, e a gente perde a oportunidade de fazermos coisas melhores e coisas boas no hoje, né? O amanhã a Deus pertence, mas em alguns momentos a gente tem a ansiedade e aos poucos a gente vai trabalhando para que a gente melhore sobre isso. Eu vou ler a 334, que aí o Kardec pergunta: a união da alma com este ou aquele corpo está predestinada? Ou no último momento é que se faz a escolha? E aí os espíritos respondem: o espírito é sempre designado com antecedência, escolhendo a prova que deseja sofrer. O espírito pede para se encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê com antecedência que tal alma se unirá a tal corpo, né? A gente, às vezes, quando é mais jovem, o pai e a mãe da gente falam alguma coisa, alguma questão que a gente não gosta, aí geralmente o filho rebelde fala: eu não pedi para nascer, foi você que me quis, né? Mas hoje, quando a gente tem um pouco mais de conhecimento da doutrina, a gente sabe que assim, a fila para reencarnação está muito grande, né? Que aí as pessoas, né, nós que estamos aqui e as pessoas que têm a oportunidade de reencarnar têm que agradecer. Por quê? Hoje em dia, os casais têm uma vida mais planejada, né? Nos tempos dos nossos avós, tinham 5, 6, 10 filhos.
foi diminuindo na época dos nossos pais, dependendo ainda 5 filhos, 4 filhos, mas assim, hoje nós mais modernos é 2 filhos quando muito. Se bobear, a pessoa tem 1 filho. Então, o planejamento, a reencarnação tá um pouco mais difícil, né? Então, quando a gente for aí querer ser um pouquinho rebelde, quando o filho fala, eu não pedi para nascer, foi você que me quis. Vamos colocar eles para ler um pouquinho aí sobre a doutrina, que eles vão falar, não, mãe, nunca mais eu vou te falar que fui eu que pedi para nascer. E aí eu vou finalizar com a palavra de Jesus, né, que Jesus sempre nos coloca, né? Que eu preciso nascer de novo. Mas como que eu vou nascer? Sendo uma mulher velha, sendo um homem velho? Como que eu vou nascer de novo? Eu preciso rever as minhas imperfeições. Preciso rever as minhas condutas, rever o que eu estou fazendo com a minha vida. E quando eu faço essa reflexão, a cada dia eu renasço. A cada dia eu me torno uma mulher nova. Não preciso fazer 10 coisas para me tornar uma mulher nova, porque eu sei que 10 coisas são difíceis. Mas se eu fizer uma coisa a cada dia, eu consigo ser uma mulher nova ou ser também um homem novo. Eu agradeço a todos pela atenção. Peço a todos que fechem os seus olhos para nós finalizarmos a nossa palestra de hoje. Eu agradeço a Deus, a Jesus e aos nossos amigos espirituais por mais essa noite e por mais essa palestra e por mais essa dádiva e por mais essa oportunidade que eu tive essa noite de ler com vocês, de participar com vocês, de estudar com vocês, porque a cada dia e a cada momento que eu me preparo, primeiramente a informação vem para mim. Porque em alguns momentos a gente enxerga o cisco no olho da pessoa que está à nossa frente. Mas em muitos momentos a gente não consegue enxergar o argueiro que está em nossos olhos. Que Deus nos ilumine e nos abençoe em cada passo. E que a nossa reencarnação vale a pena, tanto para nós quanto para as pessoas que estão caminhando ao nosso lado. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu peço a todos que aguardem sentados em seus